Está no ar, vai começar. Sai desse banheiro! Só não esquece de limpar. Tire as crianças da sala! Tranque o leão na jaula. Pânico! Microfone ligado. Eu estou arrombado. Tá, Saninha? Essa merda, senão nós tá desempregado. Tá, Saninha? Um programa tão sensacional. Sucesso Na cabeça. Olá, bebê. Tudo bem com você? Tudo lindo? Muito importante estar bem. Nós ouve mesmo. Muito bem, meus amores. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Estou aqui com o Dalney Palomo, que me trouxe um presente maravilhoso. Olha, São Uma cidra maravilhosa. uma cidra. Cidra. Sueca, diretamente da Suécia. Vou encher a lata hoje Que à legal. noite. Fazer uma... Faça bom proveito. Muito obrigado pelo presente. O Dalney, ele é fotógrafo. Isso, jornalista que partiu para fotografia. Uma fotografia, que tipo de fotografia? Por enquanto eu faço de tudo. Ultimamente tenho feito bastante foto de família. Entendi. porque eu Insta. Insta. Que eu procuro trazer Fotos bonitas do Insta, tipo do Iê. fotos produzidas. Fotos produzidas. Não, eu apareço a minha Não imagem. estou falando da sua. Para os outros. Se eu quiser sim. fazer com a minha filha, eu, mamãe, família, bonitinha, Dia das Mães, Luciano Huck. Oi, tudo sim, bem? Estou aqui sim. com meus filhinhos e tal. Só Você me chamar. consegue? Só chamar. Só chamar. Produz. Se você quiser ir na balada, Você tira umas fotos legais. Então dá o seu Insta. meu Insta é Downer Palomo, com L. Downer Palomo com L. Isso. Palomo. Downey Palomo. Downer. Downer Palomo. Isso. Então o Downer, pra você, Marina Manteiga, que faz aquelas fotos horrorosas, fica 10 vezes Nossa, fazer uma encolhendo foto muita só. barriga, Mari. Não Você precisa. contrata você tá ele. bem, juro. E não encolhe a precisa encolher barriga. Olha a barriga barriga. e empina a bunda que não tem. Não, a bunda nunca tive, graças a Deus. Eu só tive bunda Que a mulherada grávida. encolhe a barriga. Dá uma Puta, boa engata a posição. primeira. Eu não preciso encolher barriga. Deixa eu falar. Precisa. Não precisa. Eu uso Não, 34. não vamos mentir. Não Vai, vamos mentir para. pra audiência. Você é Quer mãe. que eu Deixa eu falar uma mostre a coisa, ô barriga? Downer. E você mora em Rinópolis? Rinópolis. Onde é Rinópolis? Rinópolis é a terra do Zé Bétio. Zé Bétio viveu lá. A terra já esteve aqui há tempos atrás o Vinícius Poit, nosso o deputado. Wilson Poit. Mas onde é? Fica na região ali de Presidente Prudente, Araçatuba. Entendi. Cidade 100 quilômetros. pequena. Interior. 10 mil habitantes. Boa. Seja bem-vindo, meu querido Downer. Downer Palomo, nosso Robert de hoje. Precisar de fotos lindas, maravilhosas, entre no Insta dele. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Esse é o famoso 16 toneladas. Vamos fazer um Insta pra mim bem bonito. Eu acho que você deveria Sim, ter. com a mão também no acho. queixo. Eu acho Ah, que vai ser sim, maravilhoso. sensualizando. Fazer umas coisas assim com a mão. Sensualizando um senhor. Acho que... Um senhorzinho sensual. Não, Você mas acha, é... Meu, essa não cena? precisa, Por Emílio. favor, Posso falar? atenção. Não, vamos fazer. Atenção, barba linda. Close aqui no menino. Os caras vão printar isso aí. Hashtag Sensualiza. Não, pensando. Sensualiza aí, Emílio. É. Qual que é a sua cara sensual? Vou mostrar pra você o rocambole do vovô. Que ainda... Você vai ver. Você vai ver. Você que quer tá- uma frase ou não Você precisa? que tá acostumado com esses playboy nojentinhos aí, você não sabe o que é pegar um Sabe pé essa rapado. metralhadora aí. Você não que sabe o que é pegar um pé rapado, menina. Você que esses De São playboyzinho Manuel. nojentinho aí, pega um pé vermelho pra você ver, É um filho. faxineiro. Pega um faxineiro pra você ver. Sabe fazer uma boa faxina, né? Não tem essa... Tem pudor. Muito bem, é o seguinte, meus amores. Hoje, hoje nós vamos trazer o Pirula. Eu não conheci o Pirula até me falarem que o Pirula é um cara muito bom no YouTube. Novas personalidades modernas, né? É isso aí, será? Normalmente, o YouTube, pra mim, é muito bom pra tutoriais. Ah, é bom mesmo. né? É ótimo. pra Muito bom. tutoriais. Como colocar uma mesa usar, tem lá. Como descascar um coco. Como... Não, isso não precisa, né, Emílio? Sim. Sim, mas tem coisas muito interessantes no YouTube. E ele lançou um livro
E ele me parece que é meio cientista, não é isso? Ele é cientista. E ele tem um livro aqui do Darwin, Charles Darwin, Sem Frescura. Então nós vamos falar sobre este fenômeno da internet. O livro é muito bacana, está aqui em minhas mãos, escrito por Pirula e Reinaldo José Lopes. É isso aí, Senna. Um papo científico hoje? Porque hoje é o dia da ciência, né? Papo No Brasil. sério. É, dia da ciência? Hoje é Você dia da inventou? ciência. Você Hoje tá é. inventando? As pessoas inventam Não, os hoje dias. é. Hoje Dia é do verdade. advogado. É? É verdade. Hoje é. Hoje é dia da ciência? Ah, então uma pautinha. Parabéns, A Einstein. pauta é- Parabéns pra quem? Quem é o cientista maluco? Parabéns pra quem? Tíbio e Perônio do Castelo Rá-Tim-Bum. É isso aí. Então vamos começar mais um programa Pânico aqui na Jovem Pan. As mulheres da leite. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Este é o programa Pânico e hoje nós temos uma presença ilustre nesse programa. Diz que é um maior sucesso no YouTube. Eu não conhecia, mas a gente já teve alguma coisa no passado que ele me relembrou agora. Mas hoje, como é Dia Nacional dos Cientistas, vejam vocês, temos aqui a presença inovadora na comunidade científica, na internet, no YouTube. Temos aqui a presença, senhoras e senhores, do Pirula! Aê! E temos aqui o livro do Pirula, que eu evidentemente darei uma bela lida, que é Darwin Sem Frescura. O Darwin, que é uma das figuras mais importantes da história. Não sei se vocês sabem, mas o Darwin, ele era biólogo e é o único cara... Era naturalista, né? Naquela época isso, os cursos eram meio misturados. É. Assim. Ele era biólogo, pedras, etc. e geologia, tal. Isso, tudo, geologia, mas ele é considerado um filósofo, porque ele é um cara que entra nessa... Sem ser filósofo, ele entrou na filosofia porque ele quebrou uma regra. Aliás, tem 3 caras fudidos, eu acho. Quem? Que é o Copérnico, o Darwin e o Freud. São 3 caras que quebraram a bagaça. Quebraram os paradigmas, É. exatamente. E que são eram 3 os- caras eram os- importantes e muito contestados, né? É engraçado isso, né? Eram os tripés do Aristóteles, né? Na verdade, o último tripé do Aristóteles, que era a teleologia, ou seja, de que tudo que acontecia era por alguma causa prévia, né? O Darwin só foi quebrado no século XIX com as ideias evolutivas do Darwin, né? E do Wallace também, que era coautor nos Sim. primeiros artigos, mas o livro mesmo saiu com a autoria do Darwin. Agora, o mais legal do Darwin, que eu acho, é que ele era meia boca. Ele não era genial na escola, ele não sabia direito o que fazer, aí ele fez uma coisa revolucionária mesmo, ele tentou ser padre. Tentou, Ele era o rico, pai né? dele. o pai- Não, era rico ele era, Era lógico. rico, era Mas rico, rico era uma é... família... Rico acho é que até, bom acho que ser. até hoje a família Darwin, lá no Reino Unido, ela é muito rica desde tempos imemoriais. Que eles eram industriais, né, no começo, né? Que era aquela... que na época da Revolução Industrial, que foi na Inglaterra mesmo, então os caras afloraram. Né? E também por isso eles eram abolicionistas, né? Uma coisa interessante como essa questão da Revolução Industrial e a mão de obra não paga gerava um certo desconforto ali naquela época. Né? Sim. Boa. Porque... Oi, pois não. Desculpa fazer uma pergunta que eu não sei. O Darwin, ele mesmo pagou as viagens dele ou ele tinha... Eu não sei essa história. Na verdade, a influência da família... Isso pelo que eu me lembro, tá? Também não sou especialista na biografia do Darwin, mas o que eu lembro é que a influência que ele tinha, e dentro da Academia de Ciências Britânica, tal, que ele conseguia fazer, colocaram ele nesse barco, né? O Beagle. Isso, o Beagle. Porque o Beagle já tinha saído uma vez antes e não tinha dado certo porque, enfim, o capitão ficava muito sozinho e tinha uma regra de que ele não podia conversar com a tripulação que não fosse para dar ordem. Ele ficava sozinho na cabine. E aí todo mundo se matava, na verdade, porque 5 anos, essas viagens duravam 5 anos, né? Imagina 5 anos sem conseguir falar com ninguém, só dando ordem pra coisa, sabe? É um troço bem complicado. Aí eles queriam chamar um naturalista, se não me engano eles tentaram um que não foi de última hora, e aí o Darwin conseguiu se encaixar ali. Teve, acho que, uma certa grana rolando ali, eu não me lembro agora em detalhes, mas rolou uma grana não para que ele fosse, mas para ajudar na manutenção, acho que da viagem, uma coisa assim. E aí, durante 5 anos, ele rodou o mundo, né? E Porque foi uma das primeiras viagens. eles iam fazer um mapeamento. E aí entrou essa parte científica
do Darwin, mas ele não era o primeiro nome, me parece, né? Não, ele foi o segundo ou terceiro nome, mas no fim das contas calhou, né? A pessoa certa no lugar certo, né? Na hora certa, ele calhou dele. Não foi a National Geographic. Não. E era uma viagem, aquela assim, aquilo lá era aventura de verdade, né? Porque os caras não conheciam nada. Foram assim, e por exemplo, eles estavam mapeando as costas, né? Porque a Inglaterra queria aumentar a importância econômica que eles tinham. As colônias americanas estavam ganhando independência, então provavelmente a chance de o Brasil querer continuar fazendo comércio com Portugal, das colônias espanholas querendo continuar fazendo comércio com a Espanha, depois de guerra, depois de briga, era menor. Então a Inglaterra queria garantir um espaço comercial ali entre as novas colônias, né? Entre as colônias que estavam ganhando independência, os novos países. Então é interessante, porque toda aquela costa do sul da Argentina, sul do Chile, ela é super recortada, né? E aquele trabalho foi um trabalho muito corno. Foi um trabalho difícil. E aí o Darwin falou, eu não tenho nada para ficar fazendo aqui nesse barco, fazendo isso. Ele desce ali, mais ou menos na região de Buenos Aires, atravessa o continente junto com 3, 4 negros, andando, atravessa os Andes, e ele marcou de encontrar com os caras do outro lado, e falou assim, eu confio que vocês vão estar lá pra me buscar. Numa época sem celular, exatamente. Não tinha GPS, era no Tinha nada. Era a bússola. Era a bússola. Pedra do Sol. Era a bússola, porque ele sabia que ele tinha que ir de leste para oeste. E, obviamente, que andaram a cavalos, né? Fizeram aquela coisa para facilitar a viagem. Mas olha isso, cara. Os caras confiaram que chegando do outro lado do continente, vocês vão estar lá para me buscar. É um troço louco. Então, erraram a medida na Bahia, tiveram que voltar pra Bahia. Sem estradas. Então, mas o louco foi que ele mudou totalmente o conceito, né? Porque até então era Deus o conceito do mundo. Isso aí. E essa que foi. E ele demorou muito ele pensou muito. Concordei, né? Eu ia falar disso. Ele 20 anos com medo. Na treta das macho de contar. Sempre vira uma treta da religião com a ciência, né? A Inquisição fez isso também com Galileu, né? Que começou a falar da Terra. O lance do Galileu... Sempre tem uma briga, né? O lance do Galileu foi engraçado porque, assim, a Igreja Católica, quando o Copérnico era padre, né? Ou sacerdote em algum nível que eu não lembro. E ele surgiu bem na época do Martinho Lutero, começou lá a Reforma Protestante e tal. Então, quando o Copérnico lançou a ideia de que a Terra não era o centro do universo, ele apresentou primeiro dentro da igreja. Como ele era parte da igreja, o pessoal gostou da ideia. Falou assim, que coisa genial. Ele chegou aí para Roma, não chegou a falar com o Papa pessoalmente, mas conversou com os arcebispos e tal, e falaram, gente, isso aqui é genial. Alguns anos depois, 50 anos depois, os protestantes... né, com Kepler, por exemplo, né, assumiu a ideia de que a Terra não era o centro do universo. A Igreja Católica, naquela época, tinha que ser do contra. Tudo que os protestantes falavam, eles tinham que ser do contra. A partir daquele momento, a Igreja Católica falou, o Kepler é evangélico e qualquer coisa, então agora a gente não aceita mais. Simplificando, claro, né, óbvio que teve mais detalhes aí, mas simplificando foi isso. Então, e quando o Galileu apareceu, que foi bem na época que a Igreja Católica estava negando isso daí, o Galileu até... Ele arregou. Então, não é que ele arregou. Ele foi preso, né, meu? O problema do Galileu... Arregou. Por isso que foi essa treta. Não, mas o problema do Galileu, na verdade, é que ele era Lógico, troll. os caras pegavam o tribunal da Inquisição, né, meu? O cara matava. O problema do Galileu é que ele era troll. Então, ele era amigo da família do Papa. Tanto é que foi por isso que ele não foi condenado à morte. E o que acontece? Ele começou a escrever textos né, em que ele sacaneava o Papa diretamente, falando, esse negócio da teimosia de não aceitar que a Terra não é o centro do universo, tal, não sei o quê, com outras pitadas políticas ali daquela época. Aí o Papa ficou de saco cheio e falou assim, quer saber, Galileu? Eu gosto muito da sua família, eu me dou muito bem com todo mundo, não sei o quê, mas você tá passando do limite, cara. Teve algumas conversas com o Galileu antes do julgamento dele, que eles falaram, cara, realmente você quer ser julgado? Por que você não pede desculpa pro Papa? Falou assim, eu não vou fazer, menefrega, sabe? Ele não. Foi confiando na amizade, né? Ali, foi confiando na amizade, que como ele era de uma família importante, que tinha amizade com o Papa, ninguém ia fazer nada com ele, né? Aí os caras chegaram, né? Falaram assim, porque o Papa não sei o quê, ele vai fanculo com esse Papa, não quer... Aí, no fim das contas, ele acabou tendo que... Ele negou, né? No fim das contas, ele fez uma conversa com o Papa e o Papa falou, tá bom, vai. Então eu vou fazer o seguinte, prisão domiciliar. É o Lula. Morava num palácio, tal, não sei o quê, numa casa grande. Falou, prisão domiciliar. É a melhor coisa que eu posso fazer por você. E a minha vontade era cortar teu pescoço. Mas a melhor coisa pra fazer é isso. Então aí o Galileu falou, tá bom, mas tem que falar que não se move. Tá bom. Aí ele falou, a Terra é o centro do universo e ela está parada. Não sei se falou que era o centro do universo, mas falou, a Terra está parada. E aí ele,
e por se move. Então, mas esses caras que quebram a regra do conhecimento, da autoridade, porque quando a autoridade fala, a gente fala, beleza, a autoridade falou, respeitarei, o cara vem com 5 livros. Tem uma turma nova agora que vem com muitos livros na mão e cita várias pessoas, que a gente pode até não existir. Mas ninguém vai ler 14 livros marcado. Que nem o Copérnico. Se você pensar na época, faz todo sentido a Terra ser o centro do universo. Por quê? Porra, o Sol nasce. E o Sol, ele nasce no leste e se põe no oeste. Quando você tá vendo, você fala... Eu tô aqui, eu sou o centro da bagaça, eu faço parte. E o cara vai lá e prova uma outra coisa. Por exemplo, o Charles Darwin, o Deus criou. E todo aquele tempo da Idade Média, aqueles quadros, os anjos, tal, não sei o que, ele fala, não, nós somos um macaquinho. Imagina, na época, a treta que foi, né? Até hoje tem discussão disso, né? Até hoje, igrejas, até hoje os cara refutam que evolucionismo é só mais uma teoria, que tem que explicar tudo. Não é. Essa teoria que a Terra é plana. Mas, a questão é a seguinte... Não, Terra plana não, por favor, vai. Terraplanistas estão voltando aí. Pelo amor de Deus, Deixa eu te falar, vocês estão muito internéticos. Não, isso aí não pode ficar divulgando, gente. Eu sou dessa opinião. Sabe, pode divulgar divulgando isso, tem nego louco pra caramba no mundo. Vocês ficam divulgando, porra. Mas aí o quê? Que terra plana, pelo amor de Deus. Esse lance da quebra do paradigma é muito interessante, porque dentro da academia científica, que era um núcleo absurdamente elitista e fechado no meio do século XIX, durante todo o século XIX, na verdade, a academia científica era para meia dúzia de gatos pingados que vinham de famílias ricas e que conseguiam perder tempo sem precisar trabalhar para ficar estudando a natureza. Então, quando você via essa realidade, já tinha uma discussão lá dentro. Né? O próprio Lamarck, que vem 100 anos quase antes do Darwin, ele já tinha publicado lá na sua Philosophie Zoologique, ele já tinha publicado de que as espécies provavelmente mudavam de uma para outra. Tinha da girafa, né? Isso, a explicação dele estava meio errada, mas até que pro que ele tinha na época fazia todo sentido. Tanto é que o Darwin começou a pensar nisso daí quando ele leu os trabalhos do Lamarck, que, enfim... na verdade, eu acho que só não encheram o saco do Lamarck, porque o pessoal na França, naquela época, estava mais preocupado em cortar o pescoço do rei, né, do que em preocupar com o cientista. Mas depois disso daí, então a Academia Científica já tinha esse burburinho, mas só na academia. O crime do Darwin, na verdade a ideia brilhante do Darwin foi a ideia do ancestral em comum, né? A seleção natural ele teve junto com o Wallace. Então provavelmente se o Darwin tivesse morrido antes, o Wallace já ia ter a ideia da seleção natural. Agora a ideia do ancestral em comum, isso foi o que o Darwin fez, isso foi o que chocou a sociedade, e o Darwin foi um dos primeiros divulgadores científicos, porque ele escreveu o livro dele não para academia. Ele escreveu o livro dele pro pessoal ler, galera de fora. Foi o livro que rolou para todo mundo. O ancestral e comum é aquilo lá, todos nós viemos de uma coisa só. Tudo que sobreviveu aqui partiu de uma... De um ancestral. De um ancestral. Passado, presente e futuro. É isso? Não. Passado, presente e futuro. Meu óbvio. Mas quer dizer, aquela ideia que a gente tinha de Deus criar, Deus criou os animais. Sim, deu nome para os animais, né? Ele quebrou. Deus criou a Terra, né? Ele quebrou. Ele criou a Terra, essa é a piração que os caras falaram. O outro é o Big Bang, explodiu um negócio. 7 dias. E o outro fala que vem do macaco, então. Mas isso é uma coisa louca, porque assim, quando o Darwin fez essa proposta, na época, como não havia a possibilidade de pensar de uma outra maneira que não fosse o criacionismo, né, as pessoas ficaram chocadas e automaticamente falaram que o Darwin era ateu e etc e tal. Na verdade, você não precisa ser ateu para aceitar a evolução, ou mesmo aceitar o Big Bang, né? Só não dá para aceitar a literalidade bíblica, né? Até porque você tem, sei lá, pelo menos 2.000 criacionismos no mundo. Né? A maneira de explicar a origem do mundo dos hindus é completamente diferente da dos cristãos, judaico-cristãos, né? A maneira de explicar a origem do mundo, sei lá, das tribos indígenas aqui do Brasil, que eram várias etnias, é completamente diferente. Então, se você for analisar isso daí, é até injusto com os demais criacionismos achar. É aquela lógica lá do Deus da Polinésia, lá do Porta dos Fundos, né? Você morre, não, os polinésios estavam certos. Sabe? Então é uma coisa meio complicada. Agora, a evolução, né? Darwin, na verdade, nem chegou a pincelar a origem da vida. Ele nem se preocupou. Ele falou assim, o que eu consigo ver
é que se você for indo cada vez mais pro passado, as formas de vida vão ficando cada vez mais parecidas umas com as outras, até que a gente chega num ponto que eu presumo seja um só. Sim. Né? Algumas pessoas chegaram a pensar que a vida surgiu mais de uma vez. Pode ser que até a gente tenha, por exemplo, o pessoal fala das arqueobactérias, que são aquelas bactérias que vivem, sei lá, em 200 graus, em frio absurdo, como é que fala? Fontes de enxofre. O pessoal até chegou a questionar que elas talvez tivessem uma origem paralela. Mas assim, até por causa da formação do DNA, é basicamente a mesma coisa, né? A gente consegue fazer alimento transgênico, essas coisas assim, a gente usa plasmídio de bactéria. Então, quer dizer, o DNA é essencialmente o mesmo. Então, a lógica é que todos nós venhamos do mesmo ancestral em comum, né? Você acha que foi um rabo? Como assim? Um rabo, um acaso. Um acaso a gente tá aqui agora trocando uma ideia, ouvintes nos ouvindo, alguns nos xingando, outros preocupados, outros. Você acha que foi uma sorte? Porque, pô, você tem que ter. É uma tanta coisa que Deus também faz sentido nesse aspecto, né? Faz bastante sentido. Deus faz muito sentido porque você fala, pô, não é possível ser tanta coincidência para que nesse momento eu esteja olhando para você, esta barba maravilhosa. Você lembra Jesus, inclusive. Este cabelo, essa sua inteligência, esta sobrancelha, este cérebro que pensa, é muita coincidência, né? Na verdade é assim, aí é uma coisa bem louca, né? Porque aí entra na minha questão pessoal, né? Como pessoa, uma opinião pessoal. A prova de que não é necessário, na verdade, acabar com Deus para aceitar a evolução é que dentro dos autores aqui do livro, né? Eu sou ateu, o Reinaldo é católico. Católico praticante, você arregou de fato. também. Você deu uma regada aí. Não, mas assim, Você era católico antes, não? Ex-rabino. Eu fui criado como católico. O cara era rabino, pô. Eu fui criado como católico, mas assim, na verdade eu nunca fui muito religioso. Sempre me incomodou a ideia de uma autoridade puxando cordinhas. Mas, enfim, agora aí vamos falar na minha opinião. A minha opinião pessoal, a maneira coisa, não tem nada a ver com a questão científica, tá? É bom separar uma coisa da outra. Na minha opinião pessoal, eu consigo explicar esse acaso com várias outras maneiras. Eu acho que, assim, a lógica de Deus para explicar isso daí é muito coerente, até porque, mas do mesmo jeito que o lance do Copérnico que você falou. A lógica de achar que a gente é o centro do universo, ou até que a Terra é plana, é muito óbvia. Sim. Né? É o ponto de referência. Se eu tô dentro do trem, para mim quem tá andando é a paisagem. Não sou eu que tô andando. Sim. Se eu tô fora do trem, quem tá andando é o trem. Então, eu acho que a gente consegue entender essa questão do acaso, alguma coisa assim, quando você coloca em números grandes, né? As teorias dos grandes números. O Douglas Adams falava, né? A gente tem tanto espaço no mundo, no universo, e tão pouca matéria, que, sei lá, o pessoal calcula que de matéria mesmo, planetas, estrelas, né, astros, né, essas coisas assim, sei lá, 0,01% menos até, né, do que todo o espaço vácuo que a gente tem. Trilionésimo. Então, se você arredondar, né, a matéria não existe. Se você for fazer, tipo, arredondar, né, tipo aquela coisa tipo 0,00001% é descartável. Então, quer dizer, se você chega e fala isso daí, você fala, tecnicamente não existe nada. Só que a gente sabe que existe, né, porque a gente tá nesse 0,00001% do universo que não é vácuo. Né? Então, quando você para pra pensar na quantidade de galáxias, quantidade de planetas, quantidade de coisas, na verdade seria até esperado que uma hora eu estivesse aqui conversando com o Emílio, né? Seria até esperado. Quando você dá a quantidade de tempo necessário, o universo tem provavelmente 15 bilhões de anos, acho que 13, 15 bilhões de anos. E quando você dá o tempo necessário e a quantidade de variáveis necessárias, sabe? Se você pegar um dado de 20 e jogar ele 20 vezes pro ar, uma hora vai cair 20, sabe? Não precisa ser 20, você joga 100 vezes, uma hora vai cair 20. Né? Eu tenho um vídeo falando sobre acaso, é um vídeo que eu acho que ele é muito visto e pouco entendido, que eu falo que no que diz respeito à evolução, o acaso é uma peça. Como você tem um algoritmo da seleção natural, em que... O que o algoritmo diz? Se você tiver variação entre os indivíduos, uma maneira de que haja uma seleção de que um é melhor do que o outro para aquele ambiente, e uma questão de hereditariedade, você consegue. Tanto é que a gente pode falar de evolução em idiomas, a gente pode falar de evolução em religiões, a gente pode falar de evolução em programas de computador, já tem os algoritmos genéticos aí que trabalham com o princípio evolutivo. Então, na verdade, não precisa necessariamente ser o DNA. Qualquer coisa que funcione de maneira parecida vai evoluir daquele jeito. Então, como a gente tem esse algoritmo, o acaso é uma peça muito pequena dentro disso. Você tem o acaso... Sim, mas é muito cruel. Como assim? Porque, por exemplo, quem era o maluco que falava assim, o que é Deus? Se você olhar a natureza, quando você olha a natureza,
você vê a beleza da natureza, porque a gente se encanta com a natureza. Sim, eu também. Faz parte do ser humano se encantar. Você olha aquela coisa ali e você fala, porra, não é possível. Quem é o arquiteto? Quem é o filho da mãe que fez isso? Mas porque a gente não é capaz de fazer aquilo. Não, mas essa você que é a entendeu? questão. Esse é que é o negócio. Mas aí a ciência destrói isso de uma maneira muito técnica. Há quem diga que destrói... Fake news. Aí chega e fala assim, não, tudo isso que você viu é fake news. A ciência acaba com o Papai Noel dos adultos. Eu posso ser muito honesto. Quando eu olho a natureza e eu penso que... Papai Noel dos adultos ninguém vai destruir. Jamais. Nem você. Nem quero destruir. Mas quando você olha a natureza, eu tenho essa sensação de maravilhamento também. Pra mim é uma explicação até mais legal e eu fico até mais maravilhado de imaginar que aquilo lá é o que foi concluído dos sobreviventes de milhões de anos de uma guerra, ou na verdade de uma luta para vencer as atrocidades do ambiente, porque o ambiente é isso, é hostil. Sim, a gente consegue viver, eu não lembro agora a estatística correta, mas a gente consegue viver acho que em 3% do planeta. O resto do planeta é fundo de oceano, é calota polar, a gente não consegue viver bem nesse negócio, é o meio do deserto. Tipo, na verdade o planeta não foi tão bem feito pra nós, se você for pensar. Quando você vê que uma floresta, por exemplo, com aquele monte de diversidade, foi na verdade, o processo de sobrevivência de milhões e milhões e milhões de anos, eu acho isso daí uma explicação maravilhosa também. Não tá quebrando meu encanto com isso, muito pelo contrário, tá me dando. Você acha que a gente é um sobrevivente maravilhoso? Guerreiros. Guerreiros. Com Hashtag macacos guerreiros. Não, com qualidades e defeitos. Então, eu observo isso dessa maneira. Quando você fala que que a ciência quebra o encanto, eu acho que, na verdade, ela oferece um outro tipo de encanto, né, dessa maneira. Porque, da mesma maneira que eu olho para uma coisa assim e fico maravilhado, né, e falo, quem criou isso? Isso também, a meu ver, é o viés do observador. A gente foi selecionado, por exemplo, né? Por que as pessoas acham doce gostoso? Nossa, doce é gostoso. bom. Deus fez o doce para nós acharmos bom. Na verdade, o doce, ele é aí, agora isso daí pode quebrar o encanto para algumas pessoas. A molécula do açúcar, quando ela encosta no receptor da língua, ela gera uma sensação... Qual? Não é a sensação de prazer. Ela gera uma sensação do tipo, isto tem calorias suficientes pra gente conseguir sobreviver no ambiente que a gente não sabe quando vai comer. Né? Graças a isso, o nosso cérebro, que é um córtex bem desenvolvido, tal, especialmente em primatas, na verdade até ampliando mamíferos em geral, ele foi selecionado para quê? Quanto mais o indivíduo quiser comer açúcar, mais ele vai sobreviver, porque quer dizer que ele vai correr atrás desse prazer, né? A mesma coisa com sexo, né? Puta desculpa bom pra gordaça. Agora o cara fala, eu sou gordaça porque é uma mas o gordaça não sobrevive. Isso é efeito colateral. Pra ele falar porque ele come chocolate. Então, mas o gordaça não foi Deus que criou, porque Deus é esperto. Você não vê na... Deus criou só as Deus é pessoas foda. magras. Adão era sarado. Você vê que era só Presta sarado. atenção. Todo mundo era magro, Adão era crossfiteiro. Presta atenção. Olha como Deus é um cara Divisão. malaco. Antenado. Deus Divisão. é malaco. Se você for na natureza, aí é o caso do gordaço. Se você for na natureza, Gordaço não sobrevive. o que é doce não tem gordura. O que é doce não tem gordura. O ser humano malaco, o que ele fez? Industrializou. Ele pegou a gordura, pegou o doce e fez o sorvete. Aí o gordaça fica Come o feliz pra Häagen-Dazs caramba. inteiro, né? Pega aqueles puta Häagen-Dazs. Cai na teta, e ele fica lambe. lá. Pô, a teta lambida pra caramba. Então tem muita coisa que, abraço pro né? Morgado. O ser humano que ele meio que faz uma... O ser humano ele se adapta contamina. a tudo também, Mas né? ele dá uma você falou, contaminada. Ele É um contamina. sobrevivente. Contamina. O tempo inteiro a gente fica se adaptando. Hoje a gente tem uma sociedade em que as pessoas obesas podem sobreviver, né? Coisa que antigamente não era possível ou era mais difícil. Mas, enfim, quando você vê esse tipo de coisa do paladar, você vê que, na verdade, não é que o doce foi criado para que nós saboreássemos. Não. A gente acha aquilo gostoso porque aquilo, tecnicamente, ajuda a nossa sobrevivência. Isso. Né? E Então, deixar nossos genes... e isso faz todo sentido, porque quando você vê que outros animais sentem a mesma coisa, você vê que, na verdade, aquilo é uma programação que fez sucesso evolutivo porque as pessoas buscam mais, os indivíduos buscam mais. Mesma coisa com sexo, entendeu? Sexo não é gostoso porque Deus implementou. Muito pelo contrário, seria uma sacanagem, né? Porque Deus coloca um troço bom pra caramba e depois fala que isso é proibido de fazer. Mas Deus nunca falou para as pessoas casarem. Não.
Não, Deus falou isso, nunca foi- falou. isso foi Deus Paulo Deus de deu Tarso. paraíso. Falou, meu, só não Deu come paraíso. essa fruta e Isso. fica curtindo aí. Cada um no seu quadrado. Curte adoidado. Era isso. Aí Só eu me tinha uma abstenho mulher de mesmo. falar de teologia nesse sentido, porque eu não tenho literatura pra isso. tem o mas- caso. Muito bem. Ô, Pirula, o papo tá muito bom, muito bacana. Já virei fã do Pirula. Já acabou o programa, já tchau, virei- obrigado. Eu tenho medo. Você tem cara de serial Ó. killer, mas você é um puta cara Ele legal. é legal, Obrigado. inteligente. Deixa eu Não falar, tem- não o tem YouTube tanta cara dele, de- o YouTube dele é canal do Pirula. O Instagram é Pirula25, @Pirula25 é o Instagram e o YouTube é o canal do Pirula lá. Deve ter muita coisa interessante. E o livro tá aqui, ó. Darwin sem frescura. Vamos fazer as perguntas. Eu quero falar muito com você sobre primeira Buraco coisa. negro. Eu quero saber Não, o que o buraco que é negro. Chegou, tem a ver com a minha O buraco vida. negro, o buraco buraco negro é uma das negro. coisas. O seu buraco. O buraco, Mr. M. o buraco negro é uma das coisas mais legais que aconteceram. Essa fotografia do buraco negro foi uma das coisas mais legais e pouco se comentou aqui. E vejam vocês como é o negócio. Aqui tá voltando o surto de sarampo agora, eu vi no rádio. Voltando o sarampo, os caras não estão mais se vacinando, não Como sei não, por quê. gente? Estão falando na Porque- terra plana. Tá evoluindo. Tá evoluindo, então eu não Tem acredito que na tomar evolução. vacina, É louco isso. Vamos falar sobre tudo isso, Paulinha, no próximo bloco. Estou aqui, professor Chachala. Clássico do professor Chachala. Paulinha Estamos Quadro consagrado. revoltadíssimos com Jair Bolsonaro. Tirou nossas verbas Ciência, das do universidades. E o professor Pirula, este cientista. Grande Pirula. Aqui a comunidade É o científica. padre Fábio de Mello da ciência. É, Isso aí. eu quero É um saber por que cientista pirula. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem Pan. Tigarati. Fala, Seninha. Presença agora de Caio Coppola nesse programa. Salva de palmas para Caio Fala, Emilhão, Coppola. como é que você tá? Tudo bem? Pirula, prazer, meu. Me sacanearam aqui. falando- Falaram que essa criatura não ia Você aparecer. tá falando aqui. mal de mim no Morning Show. Eu Eu recebi Acabou. várias É pessoas verdade. reclamando. Falou mal da gente. falei? Falou. Falou mal do pânico. Olha, deixa eu só colocar A um velha negócio. desculpa do Alzheimer. Deixa eu só colocar um negócio aqui pra vocês, porque tem muitos ouvintes, porque o que a gente tá falando do doce e tal e não sei o quê. As pessoas, elas sempre querem saber a razão de tudo, certo? E Deus, você querendo ou não, a nossa civilização é o mandamento do Moisés. Moisés foi bala nesse aspecto, porque ele organizou a bagaça. Se é que Moisés foi uma figura histórica, mas tudo bem. Não vem Ah, querer porra, também. Agora você vai falar de Moite? Agora você vai falar do Moite, o cara Olê. mais... É porque não sabe onde ele foi enterrado. Não, mas vamos né? lá, vamos é que, então, é que mas vamos lá. não há nenhum registro Então, da historicidade de Moisés, de fato. Na verdade, não há nenhum registro do Lógico que há, êxodo do pô. Egito. Lógico que coisas há, assim. pô. Você quer dizer que o cara não Pô, abriu o você não mar? acredita que o Mar Vermelho se abriu? Pô, agora você vem com... Vai dar essa em Não, cima uma de- árvore pegando fogo. Peraí, deixa eu só colocar. O que o Darwin falava é o seguinte, e essa foi a treta na época, que os ouvintes estão tendo agora aqui neste momento. Passado todo esse tempo, eles estão com a mesma treta. Porque você fala do açúcar, mas eles falam, não, mas quem criou? A ciência vai falar, foi o Big Bang. Aí o cara fala, não, mas antes do Big Bang existia alguma coisa. Correto, mas vamos pensar como macacos que somos, certo? O que o Darwin falou? Ele falou o seguinte, a evolução, ela é inconsciente. Não existe uma consciência. Sim. Não adianta você querer entender com a sua cabeça a evolução, porque não é um critério consciente. Ele não depende de Deus. Não Ou depende. talvez tenha um Deus, mas é independente. A evolução é uma Nossa, outra já coisa. mudei meu conceito de Dá pra- pânico. Por quê? Dá pra Papo explicar? cabeça, meu. Peraí, ô, Você acha que é o Tá quê, falando ô mal da boizão? gente? Muito As costas bom. na frente também, Caio? Maravilhoso. Que isso? não é... Esse é que é o negócio, porque a gente quer uma explicação. O cérebro, não... o nosso cérebro, ele não trabalha com inconsistência. Não. A inconsistência pra gente é uma merda. E aí você quer uma explicação. Mas isso é uma coisa bem interessante. Nós fomos selecionados para, para detestar dúvidas. Isso. Porque se você for pensar, então, do mesmo jeito que a gente foi selecionado para ter na verdade, há quem questione que o simbolismo foi algo selecionado. O simbolismo pode ser um efeito colateral do cérebro muito grande que a gente tem. E aí esse simbolismo acabou gerando a nossa questão de questionamentos. Basicamente a filosofia começou quando o primeiro ser humano, sei lá, 300 mil anos atrás, chegou e pensou: Questionou. olha, eu vou morrer.
Nossa, que louco isso. Porque antes disso, você tinha espécies tão inteligentes quanto a nossa que possivelmente não fizeram esse questionamento porque faltava o clique. Aquele clique provavelmente é um efeito colateral que surgiu, tem vários efeitos colaterais que surgem, né? O próprio exemplo da polidactilia é um, né? O efeito colateral que acontece, de vez em quando nasce um dedo a mais e acontece. E o que acontece? Você vai... Você acha que você vai tá desacreditando nos 6 dedos da Cicarelli até hoje, passados 15 anos disso, ele não acredita que a Cicarelli tem 6 dedos. Tinha imagem, tinha vídeo, tinha aqui testemunha ocular. Aqui. Poxa vida, testemunha ocular é a pior evidência possível para qualquer coisa, mas tudo bem. Agora, quando você vai ver esse tipo de coisa, a gente vê que, então, a nossa sensação de maravilhamento quando vê uma paisagem bonita e tal, ela é um efeito colateral da gente entender que o ambiente está saudável, por exemplo, que é um lugar aprazível para nós vivermos, ou que é uma... ou simplesmente porque o nosso cérebro é tão grande... Nada na evolução diz que é obrigatório que a gente tenha etapas graduais. Pode ser que a gente tivesse uma etapa, sei lá, o Homo erectus, que tinha um cérebro, sei lá, 500 centímetros cúbicos menor que o nosso. De repente, puf, né? Uma mutação genética, uma alteração, tal, não sei o quê. Ninguém diz que tem que dar, é 10% a mais, é 15% a mais. Não, deu, sei lá, 40% a mais. E aí, quando isso acontece, há uma melhora na sobrevivência, porque dava para caçar melhor, dava para planejar melhor, dava para conversar, a fala fez uma diferença muito grande. E o efeito colateral é ficar pensando sobre a vida, ficar pensando sobre o que as coisas estão acontecendo, é achar uma paisagem bonita. A paisagem não é bonita porque ela foi feita para nós. Nós é que fomos feitos para a paisagem, e por isso a gente acha ela bonita, do mesmo jeito que o doce. A gente não acha o doce gostoso porque o doce foi feito para nós. A gente tem que achar o doce gostoso ou a gordura gostosa. Então, mas isso é uma questão de perspectiva pelo seu cérebro. Pô, bateu, né? O meu cérebro, porque é aí que tá o negócio. É o que você falou. O cérebro é um negócio muito punk. Louco. É muito louco. Ele é louco que nem o universo. É um universo na cabeça de cada um. Exatamente. Então, a história que corroborar melhor pro que você acha... Acabou. Você já resolveu compra o problema. discurso. Você resolve a inconsistência, sim, lógico. O bug que deu ali no computador. Tanto é que a gente tem uma programação... a gente tem o Paulinho. A gente tem o uma Caio programação... tá pensando. O Paulinho tá pensando. Tá pensando. Ele que gosta de influenciar as pessoas, Isso. agora ele tá pensando. Absurdo. Falar da narrativa, né? Narrativa da Isso. A gente tem um software instalado para evitar dúvidas, porque as dúvidas eram ruins quando você vivia no meio da savana. Dúvidas são ruins, você tem que acreditar nas coisas, porque as dúvidas elas são não só angustiantes, como elas te geram um problema. Se teu pai falava, o galho mexeu, é uma cobra, não fica perto, você tem que acreditar no teu pai, porque se você questionar teu pai, você vai morrer. Então a gente tem uma programação cerebral que seleciona quem era mais obediente sobreviveu, quem era mais desobediente morreu. Por exemplo, uma das coisas que eu tive que lidar bem com a minha vida, e aí no caso é o meu psicológico, né, é lidar bem com dúvidas. Eu não vou explicar tudo. Sim. E não é por isso que eu vou ficar enfiando explicações mágicas que não tem... Sabe, tipo, não sei. Tanto que eu me dou tão bem com o não sei. E é esse que é o problema que as pessoas não se dão. Então, mas aí... Filme com final aberto, as pessoas ficam mais insatisfeitas. Sim, o princípio científico é bonito, secular, porque é o seguinte, o cientista, quando ele descobre alguma coisa, nunca ele tem certeza, porque um outro vai lá e destrói a teoria dele. Exato. E ele aceita. Ou se não aceita, é o azar dele. Porque essa que é a questão, essa é a diferença da ciência para outras formas de conhecimento humano, outras formas de explicação humana. A ciência, ela sabe que a gente sabe menos do que tem. Uhum. Então, a gente tenta explicar as coisas. Ela não parte do princípio de sabemos tudo, como, por exemplo, a maior parte das religiões. Eu sei tudo, é isso. Tem a resposta e aí, no caso, tudo. A gente pode tentar explicar uma coisa ou outra partindo desse princípio. É sempre uma teoria. A ciência parte do princípio que a gente não sabe porcaria nenhuma e a gente vai tentar explicar a partir do que a gente tem de concreto, de palpável. Eu tento pensar como cientista. Agora, tem gente que acha isso um absurdo, horrível, e aí vai de cada um. Tem gente que vai falar, gente, o pensamento científico me angustia. Eu falei assim, não, então eu prefiro o pensamento filosófico, eu prefiro o pensamento religioso. Mas se cruzam Cara, também, a religião e a ciência, né? A antroposofia, ela fala sobre religião e ciência também. Né? Bom, aí a gente vai entrar numa seara eu acho que é uma viagem louca, eu não vou abrir isso daí não, senão vai dar muito trabalho. Vai dar muito trabalho. Tocar nesse assunto. Não, eu posso querer tocar. É que, por exemplo, a gente... É que ele é rabino, ele quer ser rabino. Eu nem tô defendendo o judaísmo, eu tô falando da antroposofia. Ele já falou. Pedras. Uma coisa interessante que eu acho é o seguinte... Sai das drogas, Superman. Hoje, as pessoas que inventaram o Gênesis
já não levam ele literalmente. É o pessoal que pegou emprestado do Gênesis que fica reclamando, dizendo que aquilo é literal, né? Tá. Porque os judeus mesmo não estão nem aí pra isso, né? Em geral, né? Não, Tirando, acho que aqueles ortodoxos. depende. Como não? Tamo Eu tô sim. vendo aqui o... Não, não é. eu tô- O que as Posso fazer uma pessoas pergunta falam? pra ele? Claro, Copolinha. Obrigado, Como é que você Emílio. tá, meu Vamos lá. querido Ele tá Copola? quieto Tô até bem. Tá com um agora, sorriso porque no eu rosto. falo Sorriso demais. no rosto. Garoto Eu Não, falo o demais, meu sou silêncio é sintomático de quando eu tô aprendendo, né? Então é sempre um prazer, assim, dialogar. Grazie mille. Eu tava lembrando, Danke schön. eu fui ateu um grande período da minha vida, aí mais ou menos por uma década. E nessa época eu lia muita coisa, muita literatura ateísta, especialmente do Richard Dawkins, que você deve conhecer aí bem mais do que eu. Eu li um livro dele, que é O Gênio Egoísta. E ele é Genial. Ele é o maior biólogo, é considerado, acho que o maior biólogo da Inglaterra, talvez do mundo, depois do próprio Darwin. Assim, ele vai dar e do pessoal lá também que descobriu a estrutura Do helicoidal DNA, e tal, do DNA. Enfim, eu tava vendo aqui a chamada aqui do livro, né? Como a ciência evolutiva ajuda a explicar algumas polêmicas da atualidade. O cara mais influente no pensamento conservador contemporâneo, que é o Jordan Peterson, queria te perguntar a sua opinião sobre ele. Ele é um cara que traz elementos da biologia evolutiva, né, para a psicologia, para explicar por que a sociedade ocidental, fundada no patriarcado e na filosofia judaico-cristã, prosperou. E como alguns desses elementos, na verdade, eles são réplicas de comportamentos biológicos que datam aí da nossa ancestralidade e ele até se notabilizou pela comparação com o sistema nervoso das lagostas, né? Tem um negócio assim, que quando você quer se sentir, vamos dizer assim, mais empoderado, você estufa o seu peito, você abre, as posturas são parecidas, você consegue tratar uma lagosta deprimida com serotonina e medicações que simulam isso da mesma forma. Queria saber o que você acha do Jordan Peterson, você conhece o trabalho dele, enfim. Ó, eu não li nada do Jordan Peterson, eu sei quem ele é, eu já ouvi falar dele, sei qual é o ponto de vista dele em boa parte das coisas. Mas o Coppola falou uma bobagem, Mas né? não, mas eu não tenho bobagem, como dar... Ele deu uma puta floreada, pergunta, você já comeu lagosta, Não, irmão? mas Florian falou merda. Falou merda. come lagosta? Lagosta. Não, Não, faz lagosta. sentido, tem que dar serotonina Não, pra mas eu vou lagosta. falar com uma coisa comportamento assim, eu não conservador, mas- posso falar do Jordan Peterson, porque eu não conheço direito o que ele faz, eu não vi nem aquele debate dele com o Zizek lá, ou Zizek, sei lá. Debate do século e tal. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte, essa questão de que nós tivemos a construção da nossa sociedade baseada no patriarcado e na filosofia judaico-cristã, isso é verdade, isso é um fato, não dá pra questionar isso daí. Porém, a gente tem que tomar muito cuidado para não cair na falácia naturalista. A falácia naturalista é um perigo muito grave. Qual é a falácia Por exemplo, naturalista? A falácia naturalista Troca em é... minutos. Deixa eu falar. A nossa audiência é simples. A gente é da geral, povão, a gente não não, vai na numerada, não é camarote. Vocês conhecem muito Jordan Peterson? Os caras inventam nome. A gente combina Peter McCollister. Se a A gente gente trocar... combinou aqui, esse cara nem existe. Só mandou um nem Peterson existe também. mesmo. Peterson foca. Esse é o problema da educação do Brasil. É o professor. isso. Porque o professor vai lá, ele quer mostrar para os outros professores que sabichão. ele Ele é sabe. mais sabichão. E- E o cara Não que tá passa ouvindo o fala, ensinamento. puta, nego chato. Não, mas Então eu tento vamos trocar. simplificar as Se a coisas. gente Mas eu trocar tento em... simplificar Deixa eu as falar. coisas. Se a gente Professor pop. se a gente troca em miúdos, a turma gosta. Sim. E a turma... Não, mas vou trocar em miúdos. Essa questão de que a gente é baseado nisso, então tá, vai, falácia naturalista. O que é a falácia naturalista? Se é natural, então acontece, é bom. Mais ou menos isso, tá? E você tem várias coisas no ambiente natural que sempre aconteceram, tá? Se você for ver, a sobrevivência do mais adaptado, muitas vezes ele é cruel. Tipo violência. Muitas vezes né? ela é cruel, exatamente. A violência fez você sobreviver. Na verdade, os cuzão sempre se deram melhor durante a história evolutiva. Porque tinham do mais que- medo. porque conseguiam, sei lá, por exemplo, digamos numa sociedade, sei lá, chimpanzé, o pessoal faz isso, tem Big Brother de chimpanzé. Eu não sei se vocês sabem, mas tem. Tem. Tem uma tribo de chimpanzés lá da África que ela é acompanhada há 20, 30 anos e o pessoal vai falando. Já tá na 7ª dinastia, uns troços assim, né, que o pessoal Sétima acompanha. Tem na TV a cabo, Mas tem. Na ele- TV não, a mas cabo é- tem. Mas Animal é Channel. dinastia que eles falam mesmo, porque você tem a linhagem, né, do avô, filho, pai, filho, não sei o quê, e aí é substituído o poder. Tem um golpe, eles trocam, e aí você tem várias coisas. Então, quer dizer, você tem isso daí no chimpanzé. Eventualmente, o mais agressivo
o mais forte, aquele que bate nos outros, aquele que é o mais filho da puta, é quem vai se dar melhor, é quem vai coisar. Então, se você for pensar nesse sentido, toda a história da humanidade foi calcada nisso também, por muito tempo. Mas aí entra Moisés. Não, aí entra a questão... Que organizou, né? Porque todo mundo... Aí que tá a inteligência do Deus. Porque aí ele faz um negócio com você que a gente se mantém aqui, a moral. Porque Então. senão, o cara falou o seguinte, falou, o que nós somos hoje em dia? Somos apenas chimpanzés no seringuete, um mostrando o dente maior pro outro. Comendo o outro. Que é o que o cara chega, eu vou lacrar agora esse aqui. Eu vou... Sabe Não, o chimpanzé? Ele fala que é isso. Aí o que acontece? O cara foi lá e bolou. Não sei se foi ele que bolou ou se foi Deus. Não interessa. Mas organizou o negócio. O negócio é bonito. Então, O negócio é bonito, o amor pelo outro. Ó que negócio Não, bonito. mas aí é Eu te interessante. amar, Pirula. Eu amar você como eu amo a mim. Ó que ideia legal. Emílio, o que você tá falando é que a isso é uma religião, ideia a muito religião, de legal. certa forma, ela civiliza a humanidade, Claro. né? Tira Não, do mas estado de ela- natureza de Claro, brutalidade, porra. violência. Claro, eu mas isso- concordo contigo. A gente mas sabe isso- que a isso gente é acontece. ruim. A gente sabe que a gente é ruim. O homem é o lobo do homem. A né? gente Fala de sabe. Hobbes. Você Mas sabe isso- que você é ruim quando você vai pegar as menininhas lá que você falou, eu sou o cocô. Não, essa... Você sabe o que você quer. Não, com a isso mulher. sou eu no meu melhor, não sou eu, não é meu lado mas ruim. a gente também é bom. A gente também é bom porque teve esse outro lado. Não, mas isso é fato. O que acontece é o seguinte, a gente precisou, obviamente, bolar maneiras de manter a coisa o mais coerente possível, mais sobrevivível possível. A religião foi o primeiro, Deus foi o primeiro policial, que tomava conta da coisa e falava, fique esperto. Então, óbvio que isso funciona, isso é muito bom. Só que a gente tem um código, né, instalado na gente que é tão forte que toda e qualquer religião tomou o poder, fudeu. A gente sabe disso. Né? Quando Como é que é? Quando o cristianismo era a religião dos pobres, etc., lá na Roma Antiga, ela estava ajudando as pessoas que estavam ali a ter uma vida, pelo menos uma esperança maior, e os caras lutavam por isso, os caras se martirizavam, tinha toda aquela coisa. Roma pegou o cristianismo, virou religião de Estado, ferrou a bagaça. Começou a matar quem não era cristão, ganhou a começou a guerra, perseguir, zerou começou a o não sei mundo, quê. ganhou a guerra. Então, agora, essa que é a questão, entendeu? A religião cristã, que tecnicamente era a religião da paz, do amor, etc., se alguém toma seu casaco, dá-lhe a túnica também, se alguém te dá uma face, você dá-lhe a outra, essas coisas assim, virou a religião do tipo assim, ou você acredita no que eu tô falando, ou você vai pra fogueira, entendeu? Ou você vai morrer, ou você vai não sei o quê, cruzadas e tal. Mas isso não foi feito, inclusive, em oposição aos ensinamentos do Cristo, que dizia a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, e pregava assim? justamente toda essa bondade? Então, na verdade, o discurso foi usurpado. Exato. Foi criada uma lógico. interpretação Então, mas isso das que eu tô falando. pessoas que são pecadoras, né? Não, mas isso que eu tô falando. Bom, a questão de pecado é uma questão interpretativa. Mas enfim, quando eu tô falando é o seguinte: quando você vai ver esse lance, você vem e fala, tá bom, a sociedade foi calcada nesses princípios. Isso não quer dizer, que esta seja a melhor maneira das coisas acontecerem, e dois, que porque foi calcada nesses princípios, a gente tem que continuar seguindo. Porque aí seria falácia naturalista. Porque, eu falei isso uma vez num vídeo, o pessoal ficou indignado. Mas o fato é, como todos nós aqui somos parentes em algum nível, e nisso até o cristianismo concorda, né? O cristianismo mais ortodoxo. E como nós temos até poucas gerações, se você for ver, né? Tipo, o meu bisavô nasceu em 1875. Então, quer dizer, se a gente for para trás, são muito poucas gerações relativamente. Então, nós somos parentes, eu posso dizer assim, por exemplo, a minha família do lado de mãe está no Brasil há uns 300 anos. Então, se vocês tiverem um lado da mãe de vocês ou do pai de vocês também aqui há 300 anos, a chance de nós dois sermos parentes aumenta absurdamente. Eu tenho certeza que, em algum nível geracional, o nosso descendente foi fruto de um estupro. E a mãe dele, consequentemente, foi estuprada. Eu tenho certeza absoluta, do ponto de vista estatístico, do ponto de vista da realidade do passado, do ponto de vista das coisas. Assim, não tem muito como você fugir Nem disso. por isso estupro é uma coisa E nem positiva. por isso o estupro é uma coisa positiva. Então, quer dizer, beleza, nós fomos criados numa sociedade judaico-cristã e ela moldou nossos princípios e foi num patriarcado. Isso permitiu que nós chegássemos até onde a gente está hoje. Isso permitiu, inclusive, né, não foi tudo, mas foi uma boa parte do que permitiu a gente chegar com a ciência ocidental que a gente conhece hoje. É que é uma linha tênue também. Que o grande passo Mas isso não quer dizer que a gente tenha que manter esse tipo de coisa. Né? O grande passo do Ocidente foi justamente separar o Estado da religião, que foi o que... Sim, exatamente, o laicismo, que inclusive o Olavo tem raiva disso porque foram os protestantes que fizeram, né? E isso de fato foi. Porque nos Estados Unidos, por exemplo, a gente esquece disso. Hoje os Estados Unidos é um país absurdamente protestante, mas a primeira emenda é a separação da igreja do Estado.
Porque eles vieram fugidos, eles foram fugidos, tanto dos anglicanos lá da Inglaterra, quanto dos católicos no continente, né? Eles sofreram perseguição religiosa e, portanto, eles fundaram um país em que a religião e o Estado não se misturam. Né? Então, o que eu falo é o seguinte, todo mundo precisa de uma grua para construir um edifício. Depois que o edifício está pronto, você não precisa mais da grua. Então, eventualmente, a gente pode ter sido construído com bases que a gente hoje elas estão atrapalhando. Se você mantém uma grua na frente de um prédio pronto, ela é um problema. Você acha, então, hoje em dia que ela está te atrapalhando a vida. Para você, hoje em dia, a religião atrapalha o avanço da humanidade? Em determinado ponto, sim. Entendeu? Em determinado ponto, sim. Você discorda de mim, por exemplo, que se a Arábia Saudita não fosse wahhabita, as coisas não seriam melhores? Mas eu também concordo que se ela fosse cristã, as coisas seriam melhores lá. Depende. Por exemplo, se for autoritário, mesmo problema. Você concorda que a sociedade dos Quakers, por exemplo, era ruim para a maioria das pessoas? Não, mas é que qual é a sociedade cristã autoritária atualmente? Então, hoje tem menos. Você percebe que os próprios ensinamentos judaico-cristãos, aqui eu vou trazer o Zuzu para a conversa, os próprios ensinamentos do Cristo, assim, ao longo do... Quando o Estado se juntou com a religião, deu cagada. Deu cagada, exatamente. Quando separou, aí cada um em oposição ao que Cristo falou, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele separava o terreno do espiritual, né? Então, muitas vezes, na verdade, assim, a história, inclusive, da civilização contemporânea, e você vê isso na educação pública no século XX, ela é muito influenciada pela filosofia cristã, que reequilibra a humanidade, trazendo o feminino, a compaixão, o diálogo, né? O mundo é infinitamente menos violento por causa de Jesus Cristo reinterpretando e Moses reinterpretando, inclusive, porque a religião cristã. O Moisés que bolou. E o Moisés... Era uns macacos, meu. Claro todo mundo que adora o Moisés. Era um matando... Não, mas não é. É que o Moisés, eles não dão muita moral pro Moisés. O Moisés a gente vê lá meio como um profeta. Só na novela da Record. Só na novela da Record. Lá ele muito tem, bem lembrado. Lá tem carinho. Lá ele tem moral. Porque o Cristo ele foi um revolucionário, ele mudou um aspecto, mas quem pegou a bucha foi o Moisés. Mas aí o Pirula discorda de ti. Não, eu não discordo que o Pirula tem uma visão. Eu não discordo que o texto seja bom. O problema é o seguinte, não há nenhuma evidência historiográfica de que Moisés realmente tenha existido. É só isso. Tipo, de que Moisés tenha sido um personagem real. Eu achei que a divergência era só quanto a qual a dinastia egípcia que tinha rolado. Não há evidência do Êxodo, não há evidência do Êxodo nenhuma, e nenhuma é nenhuma mesmo. E não há evidência de que Moisés tenha sido um personagem real. Quer dizer que ele não foi? Não. Quer dizer apenas que não há evidência disso. O Êxodo, sim, meio que dá pra bater o martelo, porque assim, nesse caso do Êxodo, a evidência negativa vale como positiva. O Cristo histórico, você nós vamos levar ele pra Israel. Assim, você diz que existiu. Quando você chegar lá... Onde isso aí, meu irmão? Quando você chegar lá, cara, isso daí até os arqueólogos israelenses assumem isso. Arqueólogo chora a hora que chega lá. Você já foi lá? Você foi pro Monte Sião, se você tiver essa experiência da sua vida... Você vai no Monte Sião, você arrepia igual um babuíno. Mas se você vai no Coliseu também. Eu fui na Muralha da China também. Coliseu é morte. Coliseu é baixo astral. Vai lá no Monte Sião, se arrepia que nem um babuíno. Isso pra mim é psicológico. Escavar lá em Jerusalém, você tá entrando num lugar que você acha nada. especial. O grande problema é esse. A gente é muito influenciável pelo nosso psicológico. Então, a gente entra num lugar que a gente já... Por exemplo, se eu entrar de novo... A casa da minha avó foi demolida já, onde eu fui criado. Se eu entrar de novo na casa da minha avó, provavelmente eu ia ficar aos prantos. Então é uma coisa, se você é uma pessoa que tem uma fé religiosa muito forte, se você vai... Um muçulmano vai pra Meca, é uma coisa extremamente extraordinária. Pra mim, isso não quer dizer que Meca realmente seja especial, como um ambiente. É simplesmente porque as pessoas se sentem especiais em Meca. Quando você vai olhar essa questão... Você que pensa, Pirula. Você que pensa. O índio entrar na capela assistindo, ele não vai sentir nada. Você que pensa, Pirulinha. Eu concordo. Posso tocar uma música? O papo tá muito bom. Tem muita audiência, Pirula. Que bom, olha só. Eu ganho audiência e não se converte em inscritos. Se inscreva no meu canal. Se inscreva no meu canal. Mesmo que seja pra me xingar, mas me inscreve. Mas tem uns caras te xingando. Por que os caras te xingam? Não, posso falar? Se inscrevam no canal do Pirula. Ele tem esse grande diferencial de embasar as posições dele, sabe? É um cara que, nas palavras de Olavo de Carvalho, é uma autoridade porque é um autor. O Pirula. Ele falou isso agora? Não, Pirula. A entrevista famosa dos anos 90. Mas peraí. Porque Pirula, deixa eu perguntar pra você, desculpa a minha... Uma vez por mês ele me dá uma xingada, é engraçado. Mas faz parte. Ô Pirula, me desculpa eu ser uma anta agora, fazer a pergunta de anta.
Mas eu queria... Você fez o quê? Qual é... Lógico, você formação. tem um canal, é isso. A minha formação, eu sou biólogo, o meu mestrado e meu doutorado foi em zoologia oficialmente, mas na verdade eu sou paleontólogo, eu trabalhei com crocodilos fósseis do interior do estado de São Paulo. Né? E entrei na divulgação científica quando eu tava... Não, na verdade eu faço divulgação científica desde aquela época lá, que em 2004, sei lá, 2005. Mas antes era uma coisa local, eram palestras, cursos, aulas que eu fazia. Ah, você faz palestra? Faço bastante palestra e tal. Inclusive fiz na Gazeta ali, eu faço direto na Gazeta. Entendi. E tal. Mas quando eu comecei, a internet surgiu, ficou facilitado o trabalho do divulgador científico. Aí eu comecei a fazer um canal que no começo nem era de divulgação científica, era um canal meu, porque ninguém via. Que ano que tu Mas aí começou depois, a postar? Então, de fato mesmo, que eu comecei a encarar o canal como uma coisa que eu queria fazer com frequência em 2011. Então vai fazer 9 anos aí no fim desse ano, mais ou menos. Bastante tempo. Tá com 8, abril agora faz 8 anos. Muito bem. O Pirula tá aqui hoje. Eu vou passar o endereço. No YouTube é canal do Pirula. No Instagram é @pirula25. E tem muita gente aqui te xingando, mas não tô entendendo. Manda uma mensagem bíblica pra ele. Eu não tô entendendo. Posso só finalizar o assunto? Claro. No nosso livro aqui tem o capítulo 7, a evolução do certo e do errado. Ou seja, como que as bases morais podem ter surgido de maneira evolutiva. E os chimpanzés têm uma base moral, que é diferente da nossa, mas que tem muitas coisas semelhantes, mostrando que evolutivamente falando... O chimpanzé é muito zoeiro. Não, é zoeiro. Mas eles obedecem às regras lá dele. Não, mas chimpanzé não ia dar muito certo. Não ia dar certo, mas tô falando só que a base é o chimpanzé. Não ia dar. Morde o rosto dos outros. Imagina um jogo... Joga fezes. Imagina um jogo. Imagina um jogo Corinthians e Palmeiras com chimpanzé assistindo. Boa, chimpanzé com arma. Você é a favor? 80 mil chimpanzés armados agora. Armados. Pode ter. Desarmem os chimpanzés. Ô, Emílio, posso ser muito sincero? É nessas horas que a gente vê a semelhança que a gente tem com os chimpanzés. Claro, lógico. Então talvez não fosse tão diferente assim. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação para todo o Brasil. Hoje temos duas presenças encantadoras e ilustres, uma convidada e outra surprise. Temos aqui o Pirula, está lançando o livro Darwin Sem Frescura, que o pai está querendo roubar de mim, mas eu não vou deixar roubar, que eu vou ler, editora Harper. E Darwin Sem Frescura, canal do Pirula no YouTube é @canal do Pirula. @pirula25 também. E Pirula25 é o Instagram e também o canal. No canal também você procura, mas se digitar canal do Pirula, você acha. Vinheteiro, você que é uma pessoa muito inteligente, você que é uma pessoa formada, você tem alguma dúvida sobre isso? Eu tenho muitas aqui. Eu tenho uma dúvida sobre o buraco negro. Maravilhoso, E por que eu não estou surpreso que você... Eu vi as fotos do... Eu quero saber do buraco negro da Champola. O buraco negro pra eu colocar Eu vi as fotos do banana. buraco negro e eu fiquei decepcionado, né? Como? Por que ficou decepcionado? Eu não achei. O buraco negro parece 2 megapixels. farol. orifício circular corrugado rugoso localizado na parte ínfero-lombar da região glútea. Mas como você explica a luz? A luz é o quê? Peraí. Você viu o processo? Então, foram um monte de fotos. Um monte não. fotos. Foram todas as estações para fazer um negócio que Albert, há 100 anos atrás falou, só agora Que devia ser assim. Ele falou assim, provavelmente Emílio, vai ser assim. Que cara genial, Albert, não? Ótimo cientista, péssimo ser humano. Péssimo marido. Albert Einstein não foi um homem de Deus. Não Não é um homem de bem, você tem que Albert. agradecer a ele. Com certeza. Porque ele Não é um quase foi o homem legal? primeiro-ministro de Israel, né? Verdade. É verdade, ele que ajudou a fundar judeu, Israel. né? Mas ele, muito tempo, ele não quis ser. Ele virou apátrida há muito tempo. Ele era contra e tal. Mas não interessa. Fugiu. O Einstein não interessa. Né? Não, Isso não, que mas eu peraí. É um bom triste. Você não acha buraco- legal? Eu gostava mais daquele buraco negro todo enroladinho, que você via uma Não, você tá galáxia. fazendo graça, você tá fazendo graça. Não, eu preferia essa foto. Você não achou legal o buraco Preferia negro? eclipse Não, é do sol. interessante, mas eu não.
A gente não tem certeza se é realmente uma foto de um buraco negro. Pode não ser, mas é aquela coisa. Por exemplo, a gente enxerga um espectro de luz que vai do vermelho até o violeta e vai algumas coisas assim. Tem outros animais, por exemplo, que enxergam o infravermelho ou o ultravioleta, que é aquilo que passa desse espectro de luz. Mas são tudo ondas, tudo depende da frequência de onda, aí entra na física que eu vou falar besteira, mas são frequências de onda. O rádio também é uma frequência, tal, é tudo que demora. Então, algumas ondas são audíveis, outras são visíveis e entra nisso. O que eles fizeram foi transformar uma onda de rádio, né, que é audível, numa onda visível. E isso tem a ver com frequência, tal. Então você consegue traduzir aquela imagem daquele jeito. Uma coisa sinestésica. Mais ou menos que... Vai. Entre aspas, vou fazer uma analogia. Né? Eu vou fazer uma analogia para a biologia, que com certeza não é tão perfeita, mas talvez o público consiga entender. O morcego enxerga com a audição, entre aspas. Ele sabe o que bate ali e volta, ele sabe a distância que tá, ele faz um mapa auditivo. O cérebro dele funciona como se fosse visual. Mas ele faz aquele mapa assim. Foi mais ou menos assim que eles tiraram a foto do buraco negro. Então, não é uma foto, mas é. Você sabe que eu tava pensando outro dia nisso que você tá falando, né? Eu, por exemplo, se eu não fosse tão burro... Você não é burro. Se eu não fosse tão burro, eu seria um cientista. Todos somos. Porque eu tava pensando exatamente isso que você falou. Quando teve o buraco negro, eu falei, pô... Que é o quê? Que é o que a gente vê, né? São os sentidos que a gente tem. Aí eu falei, porque, por exemplo, quando você vai... Você vê aquele cachorro que pega a droga. Porra, é foda, né? O cachorro... Ele enxerga com o nariz. Isso. Ele enxerga com o nariz. Puta, ele sabe, aí você não consegue imaginar como é ter esse olfato. A visão também, né? Você pega aqueles aves de rapina, límures, aqueles que tem aquele olho, tal, não sei o que ele olha, rebate na enxerga retira. De noite. Que é tudo a evolução. Eu acho que a única coisa que nos une como seres, de você entender o sentido, é a fome. Eu acho que a fome... E o tesão? Golfinho tem prazer também. O tesão, a gente pode ter alguma dúvida se realmente é tesão ou não. Porque tem um acasalamento, né, muito zoado. Mas eu acho que a fome, quando você vê um leão com fome, você sabe o que ele tá sentindo quando você vê a coisa. Eu acho que a única coisa que nos une é a fome, né? E vontade de cagar. Também, pode uma ser. consequência. Não, mas você tem razão. Que nos diferencia os passarinhos dos animais é a morte, não é? É o único... O homem que sabe que a gente vai morrer. Sabe que vai morrer. É isso. Esse é o nosso conflito. Os animais, não é eles têm medo de morrer, mas o difícil é isso ser consciente. No caso do ser humano, ele vê o amigo dele morto e ele fala, ele morreu. Putz, vai acontecer comigo também. Os elefantes corre. Também, não? Né? Então, mas deixa eu perguntar. Tem assim, alguns elefante, animais, golfinho... alguns mamíferos. Então, elefante, golfinho e chimpanzé são 3 bichos que a gente tem uma questão muito delicada da gente entender o quão eles têm algum simbolismo. E é muito possível, principalmente golfinho. O pessoal já conseguiu fazer alguns experimentos com golfinho que eles demonstram... por exemplo, uma coisa que só a gente consegue fazer. Associar um símbolo a uma ideia. Então, se a gente escreve o alfabeto, A, B, C, D, E, a gente associa a um fonema. Perfeito. E se você junta esses fonemas, ele vira uma palavra. O pessoal conseguiu pegar alguma coisa semelhante a isso com golfinho. O que aí já dá uma gigantesca. Não, mas tem aquele chimpanzé de São Diego lá, que ele já 500 palavras, mas tudo com símbolo. Forma com os dadinhos. Ele sabe, ele forma, ele já sabe. Conta. Ele sabe também. Acender fogueira. Gorila O chimpanzé é esperto. É. Agora deixa eu perguntar um negócio pra vocês, meu querido Coppola e meu querido Pirula, já que temos 2 autoridades aqui nesse programa. O seguinte, o que eu não consegui entender agora, por exemplo, eu recebi uma mensagem aqui que o cara falou o seguinte: esse programa estragou o meu almoço. Não, e é um ouvinte, é um médico. Ele falou, não, estragou o meu almoço. O que está acontecendo nesse momento que as pessoas, elas não querem ouvir nada contraditório? O que aconteceu na evolução, já que você é tão... Não é o que aconteceu na Não vem não. Agora você não é malandrão. Eu acho que esse problema é o que aconteceu com as faculdades de medicina no Brasil, mas tudo bem. Aí, o cara mencionou Moisés. São muitas faculdades de Por medicina. que você acha que as pessoas, elas não gostam de ouvir uma opinião contrária? Divergência. Isso, uma opinião contrária, uma outra coisa para você Ser falar, porra, contrariado. legal isso aí. Exatamente porque a gente estava falando da questão da certeza.
certezas. De não ter resposta? As pessoas não gostam de dúvidas, e a gente tem um software que já vem instalado, já tem um aplicativo instalado no cérebro de que a gente não pode ter dúvidas. Sim. Que as dúvidas são ruins, fuja delas. Quando você apresenta o contraditório para alguém, você está gerando uma dúvida, você está questionando uma certeza. Quando você questiona uma certeza, a primeira reação é como se fosse uma agressão física. A primeira reação é dar um soco. Se alguém vem e te empurra, a primeira reação é empurrar de volta, sei lá, alguma coisa assim. Então, quando você questiona uma certeza da pessoa, e a pessoa talvez nunca tenha questionado ela, porque essa é a questão. Tem pessoas que já questionaram muito seus posicionamentos, e eles têm eles bem firmes. Tem gente que não. Não consegue conviver. Tem gente que... Não é só isso. Tem gente que nunca questionou. Então, por exemplo, você pega uma pessoa que nem... Eu não tinha questionado a possível existência de Deus, né? Porque isso foi ensinado pra mim como uma certeza. Ninguém falou. Tipo, o sinal vermelho é que não pode passar, você tem que atravessar na faixa, Deus existe. Tá bom, tipo, você não questiona esse tipo de coisa. Eu fui questionar depois. Depois de velho. E a primeira pessoa que me colocou esse questionamento, eu fiquei puto. Fica com conflito. Eu falei, como assim ele tá questionando? Mas eu falei, é verdade. Por que eu tô simplesmente acreditando no que me falaram? Sabe? Agora, tem pessoas que passam pelo mesmo questionamento, concluem que Deus existe e estão de boa. Essas pessoas, se você for apontar o dedo na cara delas, não vão ser agressivas, porque elas já passaram por isso. Agora, uma pessoa que nunca passou por esse questionamento vai ficar puta, entendeu? Por exemplo, mas você acha que é ignorância? É. Porque, por exemplo, eu penso o seguinte, hoje em dia, eu sou cara antigo. Sou muito antigo. Velha guarda, tremendão. Eu vejo esse... hoje em dia tem internet, você acha qualquer coisa muito fácil. É muito fácil achar. Informação. Você tem informação, é muito fácil. Na minha época era a Barça, era uns puta negócios chatos, você tinha que ir lá, pegar a página. Era um inferno. Hoje em dia é tão simples você olhar 3, 4 caras que falaram sobre tal assunto e tal, mas as pessoas parecem que não querem isso. E tem gente que não quer mudar de opinião São também. bolhas. Que aí é Você burrice. fica com medo. Lembra que a gente falou? A pessoa, ela pensa aquilo, ela não quer mudar de Que opinião. o repertório te traz errada. confiança. Quando você tem sabedoria, você se sente confiante. Isso tá aí, você se sente inseguro quando você não tem informação. Você já leu Martin Stewart, Coppola? Não. Tá vendo? Inventei. Então, mas por exemplo... Mark Stewart... Muito bom! Isso é uma demonstração ótima. Mark Stewart... Ainda bem, ainda bem que eu falei que eu não li, né? Eu só faltava falar. Você leu? Li. Fui na defesa do doutorado dele. Essa é a pega, Emílio. O Mark Stewart... Vocês não conhecem. Vocês nunca leram. É lógico. Eu li só o trabalho do orientador Mas você tá dele. discutindo com os caras que não leram Martin Stewart. Tá? Então, mas por que os caras... O Hans Liebenstein. Lógico, o alemão, né? Também, o cara... Então, mas vamos fazer uma análise, porque a gente já sabe que a inconsistência do cérebro... O nosso cérebro é tipo um computador que tem as pastas. As pastinhas, e elas vão e você vai. E aquilo lá, se aparece um bug, né? Quando ele desliga, pá, aquela tela música azul. toca, dá aquela tela azul, você fala, meu Deus, a gente já sabe isso, certo? E não dá pra reiniciar. Isso, é. Aí, quando um cara fala pra você, por exemplo, o Coppola, que tem uma opinião, se ele falar pro cara que corrobore com a ideia que ele tem, aquilo deixa o cara confortável. Exato. Tá vendo aquele cara ali? Sacia. Aí ele fica tranquilo. É isso, né? É isso, é exatamente isso. É basicamente e quando você tinha essa questão da Barça, por exemplo, você tinha muito uma informação que vinha de cima pra baixo. Né? Então você tinha a mídia, você tinha os jornais, você tinha essas coisas, você tinha os livros e os professores. Você não tinha tantos conflitos só na academia. Na academia você tinha muito debate e às vezes você tinha um debate ou outro do lado de fora, mas no geral não. Quando você tinha a coisa apresentada, agora hoje, você tem uma questão mais plural nesse sentido. Você tem uma coisa mais horizontal por causa da internet. E o efeito colateral disso é exatamente a busca por bolhas. Então, pessoas que falam aquilo contrário que você gosta, você bloqueia, você não fala mais, não sei o quê. Por exemplo, se você tem uma pessoa que diz algo que você discorda, vamos dar o exemplo do Moisés histórico aqui. Tipo, não dá evidência que Moisés existiu. Isso vai ofender muitas pessoas e elas não vão correr atrás das fontes, né? Por exemplo, isso daí nem precisa ir muito assim, né? Você tem várias fontes disponíveis na internet sobre arqueólogos que fazem esse tipo de pesquisa, tá? A pessoa vai se apegar naquilo que ela já sabe. Aí ela vai ouvir, sei lá, uma outra pessoa que tá falando que Moisés existiu e tá dando alguma evidência, entendeu? Pronto. Essa pessoa é a que tá certa. Então esse é um viés de confirmação que a gente tem no nosso cérebro, que é manter aquilo. Antes você não teria isso, entendeu? Antes, se eu chego e falo, nossa, será que Moisés existiu? Eu tava perdido. Porque ele ia morrer, inclusive. Porque toda informação... Não, mas isso aí não precisa. Pode ser quando o Emílio era criança. Eu entendi. Tipo, então, aí, Pirula, então a internet é uma coisa boa. Apesar dela ser zoada agora, ela é provavelmente... boa e ruim.
Ela é boa e ruim. Então, mas provavelmente lá pra frente vai ser o momento que você vai falar, pô, esse negócio deu uma treta, os caras ficaram todo maluco uma época, mas depois Mas o negócio aí- se assentou Na e realmente... sei. A Eu não pessoa sei, também porque isso, seleciona. Sei, pode assim, ser. uma coisa que eu via na internet é assim, os debates vão muito rápido. Então, a velocidade que as coisas estão acontecendo, que antes demoraria 10, 15 anos, agora está sendo em 3. Né? Então, por exemplo, quando eu era moleque, não havia nenhuma discussão sobre sexualidade. No sentido assim, tinha sobre sexo assim, põe o pipi dentro da pepeca, pá, esse negócio assim, cuidado para não ter doença, cuidado com a gonorreia. Agora, quando essa questão, por exemplo, de ter gays, de terem pessoas bissexuais, isso não era discutido. A primeira vez que eu vi um gay, pelo menos assumido na minha frente, eu tive medo, de fato. De virar. Eu achei que. Não, de virar não. Eu achei que ele ia me estuprar. Porque a noção que eu tinha dos gays, Tá vendo, que a Senna? sociedade tinha me passado, era essa. Assume, Senna. Charlotte assumir. Pink é seu nome artístico. Mas isso quando você era jovem. Quando eu era moleque. Quando você era bem moleque, Exato, a gente mas é que eu tô- mais burro. Não, eu sei, mas o que eu tô Não, mas falando era é, a a sociedade imagem hoje, que com a tinha. idade que eu tinha, já tá tão acostumada com esses debates que não há mais essa questão, entendeu? Quando você vai ver. Pelo menos assim, óbvio, pode ter gente que não gosta, tem gente que tem raiva e tal, mas já ouviu falar, já discutiu, já conversou. E isso foi nos últimos, 6 anos. E você percebeu que não era irresistível Não, também. acho que faz Não, mais, não. faz mais. Mas a Faz internet mais. é que aí fez isso. Isso aí é um processo mais ou menos de uns 40 anos. 40 Mas ele anos. não era, generalizado. Não, não era. A internet Você acha que a permitiu. internet ela deu uma... Nossa, É. ela acelerou, saiu Então, de 10 km por hora para Então, 120. mas você também é um cara que levou a tua ideia, o teu conhecimento na internet, né? Eu tento fazer alguma coisa. O problema é, a gente tem que lembrar que nós somos primatas que temos esses softwares na cabeça. Então é por isso que o clickbait sempre vai funcionar melhor do que a informação passada de maneira mais séria. É por isso que a zoeira sempre vai ser mais engraçada. Então eu sempre uso a analogia. Tem um episódio dos Simpsons que era muito engraçado. A Lisa Simpson tentava provar que o irmão dela era mais burro que um rato de laboratório. Essa era o que ela queria provar. Então ela fez vários experimentos com o ratinho, e ela fez vários experimentos com o irmão, e o irmão era muito idiota. Tipo, por exemplo, o ratinho encostava num negócio eletrocutado, ele nunca mais encostava. O Bart ia lá, tss, saía, voltava, tss, saía, voltava. bom esse episódio. E ela fez toda um protocolo, tal, não sei o que, bonitinho para as feiras de ciência. Quando o Bart percebeu, que aliás isso daí provava que ele não era tão burro assim, ele só era burro para certas coisas, ele falava, então tá bom, então eu vou fazer de outro jeito. Ele chegou e falou assim, hamsters podem andar de avião? Aí ele vestiu um hamster com roupa de aviador, colocou ele num aviãozinho, e aí todo mundo achou tão fofinho que deram o prêmio pra ele, nem leram o trabalho da Lisa. Ou seja, a forma é mais importante que o conteúdo. Então, por exemplo, você tem um argumento gigantesco falando aqui, você tem um cabedal de não sei quanto, por exemplo, nesse livro aqui. Cada capítulo tem pelo menos 10 referências. A gente não tirou isso aqui da bunda. Todas as informações que estão aqui, né? Aqui tem um mínimo de opinião, tem uma ou duas opiniões e ainda assim elas são embasadas em referências. Então, quando você vai olhar isso daqui, não é o Pirula que está falando, entendeu? São uma série de pessoas que estão falando, eu estou apenas reproduzindo. Se a pessoa grava um vídeo falando assim, olha que cabeçudo monocelha, pronto, ganhou o debate. Sim. Porque a forma é mais importante que o conteúdo. É o hamster vestido de aviador, entendeu? Sim, tipo, boa. não tem conteúdo nenhum, Isso. mas é mais engraçado, é mais engajante. A pessoa, vou zoar o monocelha, Isso. entendeu? É. Então, esse tipo de coisa é que a gente tem que... por isso que eu tenho uma sensação de amor e ódio com a internet. Porque se você for levar em conta o nosso lado babuíno, cara, ruma para o caos. Sim. Genocídio da humanidade. Você precisa transformar a internet num ambiente mais racional, mas isso é nadar contra a correnteza. Não quer dizer que você não vai chegar a lugar nenhum, mas requer gasto de ATP. Você tem que gastar energia para chegar em alguma coisa. É entropia total. A internet tende a desordem. Você precisa de pessoas fazendo força para ela se manter organizada. Mas o Olha, seu Pirula, livro... eu preciso já vai encerrar. encerrar. Eu falo pra caralho. Eu queria Ele tanto fala saber o muito. que ele usa pra Eu deixar sei. os cachos definidos Eu assim, sei. poxa. Muito bem. L'Oréal. Pirula, assim. L'Oréal. Pirula, eu queria agradecer sua presença, foi muito bacana. Tem muita gente aqui que não concorda com você. Diz que você tem treta fãs com do o Nando Nando Moura. Moura. É, os fãs do Nando Moura. Eu não Teve um tenho, cara eu que não ligou. tenho treta também. A eu gente não tenho falou treta com- com ele. a gente- Ele tem treta comigo. Então, a Eu gente nunca falou pra falei ele mal vir dele. aqui. E ele deve ter Nando. xingado vocês. Tem uma treta. Não, Ele não é super xingou. legal. É né? contra o xingou. Darwin, o Nando Não, eu não Moura. lembro Cara, que eu foi. conheço, Eu lembro. Eu conheço 3 pessoas que acharam ele legal. Ah, Não, comigo ele Então, muito legal. Então, mas Comigo Claro, é muito cara. legal também.
diferente. É O claro. Nando Moura, Sabe ele é qual foi a treta? Peraí, bicho. Desculpa. Não, treta. não. Não. Ah, você não quer falar da treta? Não é que eu tô muito atrasado. Então pode desligar. Pode passar. Não, eu ia falar eu da preciso treta. encerrar. Nem dá tchau pros caras, já foi. É. Não, valeu. Não foi. Que é isso, só porque ele falou de Eu Moisés, fiquei puto eu com sei ele. que você tá Ele chateado. gosta do Nando Moura. Eu, Manda esse cara vaza. eu vou dizer uma coisa pra vocês. Tem um pensador chamado Pascal. Você tem que agir como Pascal. Por exemplo, a ciência falou, beleza. Mas acreditar em Deus é que nem você comprar um seguro de vida. Por exemplo, É uma boa aposta. Por exemplo, Falou isso. a aposta do Pascal era o seguinte: qual é a probabilidade de Deus existir? 50%. Correto? Você que é um cientista sabe. Eu diria que é bem menor. Não mas tudo interessa, bem. é meio Tá. a meio. Existe ou não existe, é meio a meio. Tudo é meio a meio. Tá, eu discordo, mas ok. É que nem Pro bom da- aposta- é que pro nem bom da apostar- analogia, Isso. mantenhamos. É que nem apostar na Mega Sena. Por Aham, exemplo, se tá. você morrer, Ah, você só vai saber se morrer. sim. Aqui é difícil, não tem mais aquele Deus antigo que sentava com Abraão. Esse Deus não vem mais aqui. É. Se você morrer, se ele existir, você tá muito bem. Se ele não existir, vai ser a mesma coisa. Milhão, então, eu você tô emocionado. Faz, Quando você eu faz era uma ateu, aposta boa. o meu pai usava esse argumento pra mim. Então, Pascal, mas você sabe você que... faz mas uma aí- aposta assim, por exemplo, vai subir num avião. Ai, Deus, me ajuda. No avião ninguém é ateu. No avião não tem. Não. Avião caindo não tem ateu. Então, é uma coisa que você pode Mas, fazer muito mas bem. morre ateu, morre cristão. Muito bem, mas aí você vacina as crianças, você acredita no aquecimento global, você pensa nas coisas também da ciência. Então você faz uma Mas se aposta você transforma numa aposta, você perde o essencial da religião, que é a fé. boa. Aí você se resolve, certo? Você tá Então, só mas apostando. Pro você cristianismo, não. Tá não. com a fé de Porque verdade. Fé eu pro cristianismo, Deus não é besta. Ele chega lá e fala assim, você estava acreditando em mim só por causa da aposta? Então, Ele é onisciente, inferno. né? Mas e daí? Mas o que eu E digo é daí? o seguinte, se eu morrer e existir alguma coisa, eu vou abrir tantos questionamentos pra aquela entidade que ela vai me mandar pro lado oposto. Vai ser que nem o lobo da DC. Ó, faz o seguinte, volta pra Terra, você é imortal, ninguém te quer aqui. Muito bem, obrigado, viu, Pirula? Valeu, obrigado mesmo que pela sua agradeço. presença. Valeu, Pirula. Vai ali e volta, nós só vai ali e volta. Olha, o programa é maravilhoso. Sabe quem me mandou uma mensagem aqui? Quem? Marcelo Glazer. Vocês sabem quem é Não, Marcelo? não tenho a Vocês não menor têm ideia. ideia quem é Marcelo Glazer? Não. É parceiro do autor ali? Vocês não conhecem, Não mas... tenho noção de quem Guru seja. religioso? Olha, eu não? vou dizer uma coisa para... Desculpa a minha ignorância, não conheço. Eu estou embasbacado com uma mesa tão... Ninguém sabe quem é Não. Marcelo Glazer. Físico, porra. Porra, Marcelo Glazer. O cara faz o gol. Depois do Google? Ai. O Glazer ele é top do top do top. Falou, Emílio, parabéns pelo programa. Uma discussão muito evoluída e falada de uma forma muito clara e aberta para os ouvintes. Isso é um programa democrático. Um abraço, GG. Que isso? Vamos embora? Vamos padir-se. Vamos. Reforma. Não tem que Quê? rodar a vinhetinha da Amanhã, eu tô muito atrasado. tchau. Desculpa, gente. Amanhã a gente tá de volta aqui na Jovem Pan, meio-dia, tudo de bom, tchau. Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cá. Acabou mesmo! Acabou! Acabou mesmo!